Bom, Fernando, você é conhecido por produzir seus filmes, dirigir e montar seus filmes e de baixo orçamento. Dessa vez, sua primeira produção internacional e você trabalha com 25 milhões de dólares, cerca de mais de 50 milhões de reais. É muito diferente trabalhar assim? Você fica mais folgado ou é mais difícil? Não, é mais folgado, especialmente porque dessa vez eu não estava produzindo o filme. Mas sabe que 25 milhões de dólares não é para os Estados Unidos, não. Eles chamam isso de um filme pequeno. Não chega a ser um filme independente, mas esse é um orçamento pequeno. Então, para eles, eu achava que eu estava gastando muito dinheiro, que tudo era em excesso, mas para eles não, era tudo sob controle. Eu lembro que na primeira semana eu fui ver a quantidade de rolo de negativo que eu tinha gasto, eu mandei um e-mailzinho, gente, desculpa aí, acho que eu passei do limite, mas eu vou me controlar. Os caras mandaram, não, você está totalmente dentro e abaixo da média tal. E era espantosa a quantidade de negativo que eu gastei. Então existe esse pela primeira vez. Aí eu fui sentindo que realmente, eu fui aos poucos entendendo o tamanho, até onde eu podia ir. E foi longe mesmo. Certo. Você acha que para um diretor que é nascido no Brasil, no terceiro mundo, fica mais fácil ele entrar em contato com temas sociais de terceiro mundo? Porque você envolve um tema político, social na África, que é não parecido com o que a gente vive no Brasil, mas semelhante. Na verdade, eu acho que por ser do terceiro mundo, pelo menos essa história eu li de uma outra maneira. Quer dizer, o roteiro que eles me ofereceram na Inglaterra para fazer era um roteiro totalmente centrado, assim, a um ponto de vista de Londres. As histórias só aconteciam dentro de escritórios. Eu podia até ter rodado na Inglaterra, porque não era sobre africanos sendo usados como cobaia, mas não tinha os africanos, não tinha. Eu acho que eu li aquela história como um brasileiro, assim, do ponto de vista da vítima, do cara que está sendo usado para testar droga, não do cara que está testando, entendeu? E o Cidade de Deus atende. Eu me coloquei do outro lado da história e no filme acho que tem um pouquinho disso. É ainda a história de um inglês, sobre o ponto de vista inglês, mas ele é muito mais... Ele saiu do ponto de vista burocrático e foi pro científico. Ele tá mais lá, o filme é mais na África do que o que eles esperavam. Assim. E você visitou aquelas favelas da África e aqui você fez no Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, né? Qual é a semelhança que você viu? Na verdade, esse filme tem 2 ou 3 cenas numa favela que chama Kibera, que dizem que é a maior favela do Quênia. Por incrível que pareça, as nossas favelas são muito boas e confortáveis perto de Nairobi. Porque é muita fome lá, né? Não, aqui tem eletricidade, tem água corrente, tem um mínimo, assim. São pobres, mas tem um mínimo. E em Nairobi, no Quênia, não tem nada, cara. É impressionante. São casas de pau a pique. 800 mil pessoas moram nessa favela. São casas de pau a pique, com teto de zinco, chão de terra batida mesmo. E só não ter água e não ter nenhum tipo de esgoto é terrível. Imagina 800 mil pessoas morando num lugar onde não tem privada, não tem água corrente. Eles têm que pegar os seus galõezinhos, andar 2 quilômetros para encher aquilo e voltar para casa, para lavar roupa, para tomar banho, tudo tem que buscar, né? E cozinham com fogo, pequenos fogareirinhos, como se fossem churrasqueirinhas dentro de casa. E você usou a população local para fazer o filme. Eu usei isso mais uma vez, né? Mas é muito mais pobre que o Brasil. Acho que a diferença entre Brasil e Quênia é maior do que entre o Brasil e não sei, Estados Unidos, talvez. Essa foi a minha sensação. A gente vê hoje alguns diretores, né, que vêm trabalhando de muitos anos aí e estão em ascensão e estão exportando a nossa cultura e o nosso cinema internacional. Você é um deles. Esse filme, ele chegou até você ou você foi até ele? Eu já fiquei sabendo que você recusou um filme com o Brad Pitt e que é uma série do James Bond. Eu recebo bastante, eu tenho um agente nos Estados Unidos e eu recebo bastante roteiro. Mas eu não tenho interesse em fazer uma carreira internacional, em mudar para Los Angeles, em ficar filmando fora de casa e tal. Então, agora esse filme era uma produção inglesa, independente, isso também é uma outra razão que me fez topar. É uma história que eu gostei muito e que me foi oferecido num momento em que eu ia fazer um projeto, não estava muito feliz com o que eu ia fazer, e aí apareceu essa oportunidade. Falei, então eu vou parar um pouquinho meu projeto, faço esse, depois volto para o que eu estava fazendo. Então foi a história certa, no momento certo, por isso que eu acabei topando. E do Brad Pitt você falou não, por quê? Os outros filmes que me oferecem é porque eu quer dizer, pelo menos agora eu não quero entrar nesse esquema de fazer filmes de estúdio, de Hollywood e tal, até porque, quer dizer, minha vida não tem nada a ver com aquilo.
Acho que não tem nenhuma vantagem para eles também ter o meu ponto de vista. Acho que o que eu tenho de diferente dos diretores americanos é o fato de eu ser brasileiro, de eu ter essa cultura, de eu estar olhando o mundo daqui de baixo, né, do sul. Se eu for lá fazer os filmes que eles fazem, o que eu posso acrescentar? Que um filme que eu, né, com superprodução e Brad Pitt, o que eu posso acrescentar no filme desse? Foi por isso que você não escolheu a Nicole Kidman para esse filme? Não, eu não escolhi a Nicole Porque Kidman. Porque é uma polêmica, né? Todo mundo quer saber por que você não colocou a Nicole Kidman, que é uma grande estrela. Por causa de Hollywood, porque ia marcar muito personagem, ou porque... Não coloquei ela como eu não coloquei... Não é que eu não coloquei ela, eu escolhi uma atriz. A hora que você escolhe uma pessoa, você... Por que não é o Harrison Ford, é o Ralph Fiennes? Porque, quando você escolhe uma pessoa, você tem que deixar de escolher outras. Mas não teve nada específico contra a Nicole Kidman. Ela é uma atriz... Enfim. E qual foi o seu critério para a escolha? Eu conversei com várias... A Rachel, ela é excelente atriz. Eu conversei com várias atrizes e me impressionou muito a Rachel, desde a nossa primeira conversa. Então, depois que eu falei com a Rachel, eu falei com outras atrizes e acabei achando que ela tinha mais... Pessoalmente, ela parecia mais com o personagem e tal. E também, enfim, quando eu estava escolhendo a Nicole Kidman e outras atrizes que eu considerei, estavam muito expostas, com muitos filmes e tal. Eu achei que seria interessante pegar uma atriz que está fazendo um tipo de filme e pedir para ela fazer um filme diferente. E deu certo. A gente estava falando um pouco de Hollywood, né? E a gente vê uma safra de filmes muito ruins. E a gente viu que o seu filme, O Jardineiro Fiel, ele foi muito bem de bilheteria. E hoje em dia se faz muitos filmes para adolescentes nos Estados Unidos. E não é um filme adolescente. E vai mesmo nessa linha que você falou, de ir contra o fluxo de Hollywood. Você acha que é aí que está a salvação de Hollywood, que tem feito filmes cada vez piores? Não é salvação, porque esse é um filme... Não em um filme, mas filmes como esses. Na verdade, eles inventaram agora um novo termo, né? Porque tem o cinema... Tem o cinema de arte, tem o cinema de mercado, agora eles inventaram um troço que chama Smart Art, que são filmes para shopping centers. Todos os shopping centers têm as salas onde eles passam os blockbusters e tem as salas que eles chamam de Smart Art, que é um filme de arte para mercado, assim, tipo Diários da Motocicleta, tipo esse filme, que não são filmes muito difíceis para um público muito restrito, mas que também não é um... E eu sinto que, conversando com executivos de estúdio e tal, que agora vai ter um grande investimento nesse tipo de filme. De fato, o Jardineiro Fiel, num ano em que o mercado americano caiu quase 22%. 22%? Eu acho que era 20% a menos de venda de ingresso, não é isso? Você tem eu vi 9% do verão passado, talvez tenha Eu vi que no ano é quase 20%, caiu assustadoramente. E o Jardineiro Fiel você leu muitas matérias a respeito. Milhões, né? Já está 40% acima da expectativa, deu 30%, está em 30 e pouquinhos. E dessa vez você ganhou dinheiro? Porque você falou que no Cidade de Deus você não ganhou. Dessa vez eu não sou produtor do filme, então se o filme faturar mais ou menos, não tem nada a ver comigo. Eles me pagaram um cachê, enfim, foi negociado um cachê, então se o filme fizer um sucesso, eu não, pelo menos financeiramente, eu não participo desse sucesso. Você veio de uma carreira muito independente, na televisão, publicidade, no cinema. E você já disse que ninguém manda em você. Foi assim e é assim mesmo que funciona? Com você, pelo menos? Eu fiz uma carreira muito independente. E é verdade o que eu estou afirmando? Não sei. Eu fiz sempre eu fui meu próprio produtor, quer dizer, eu sempre estava fazendo as coisas que eu mesmo queria fazer, enfim, eu fiz o Rá-Tim-Bum da TV Cultura, fiz Comédia da Vida Privada, mas sempre são coisas que eu proponho, que eu quero fazer, eu mesmo produzo, eu mesmo... Essa foi a minha primeira experiência. É uma produtora independente inglesa, mas foi a primeira vez que veio uma coisa pronta que eu só tinha que ir lá dirigir. Foi uma experiência diferente. Mas em geral, não por aí. Mas para falar a verdade, para frente, agora nos próximos anos eu quero continuar fazendo como eu sempre fiz. Quer dizer, eu penso a história, eu desenvolvo, eu vou lá e faço. Entendeu? Tenho mais duas perguntas para você. Uma é sobre o Brasil e outra sobre o Oscar. Que eu tive o prazer de narrar quando você estava lá, eu estava com o Rubens Evolt Filho no SBT. E as suas 4 indicações, infelizmente não ganhou, mas tá lá, foi muito importante para o Brasil inteiro estava torcendo. Hoje, 1 ano e meio depois, o que significou para você? Então, na verdade, essas nomeações não mudaram muito minha vida, porque... Abriram portas? Já tinham aberto, quer dizer, eu já tinha recebido outros convites e quando eu fui nomeado, eu estava em Londres fazendo esse trabalho, eu já estava envolvido. Então, o que eu ia fazer, o que eu estava fazendo, que era esse filme, é exatamente o que eu continuei fazendo. E na sequência, agora eu vou fazer o filme Intolerância, que é o filme que eu estava preparando antes desse.
eu vou continuar fazendo exatamente o que eu estava planejado antes. Então, claro que é ótimo, nomeação... Você pode vir com uma outra nomeação agora, você sabe disso, que estão falando nos Estados Unidos. Nomeação te ajuda a arrumar financiamento, porque se você é nomeado, os estúdios podem colocar mais dinheiro no seu projeto. Então, nesse sentido, acho que vai ser, eu ainda vou colher alguma coisa. Mas minha vida está absolutamente idêntica.